Olá, salve, salve, eu sou o Jimmy Calazans, bem-vindo ao canal Teatrando-se, o nosso canal de teatro na internet. Inscreva-se no canal para aproximarmos mais. O nosso assunto de hoje é Actors Studio. O que foi o Actors Studio? Vamos lá. O Actors Studio foi uma associação formada por diretores, autores, roteiristas, a galera de artes cênicas preocupados aí com a interpretação do ator. Ela aconteceu, fundou-se em 1947 na cidade de Manhattan, em Nova York, nos Estados Unidos, por Elia Kazan, Sheryl Crawford e Robert Lewis. O Actors Studio, ele tinha a preocupação de trazer realmente um refinamento para a arte da interpretação baseada no método. O método era uma técnica de trabalho criada pelo Group Theater em 1930, que faziam leituras particulares da obra de Stanislavski. Então eles vieram com em 1947, eles vieram com esse estudo, com essa formação do Actors Studio, para trazer novas formas e novos conceitos em cima desse método. Né? Então eles traziam isso e o Lee Strasberg foi o cara responsável por isso. Ele está aí para vocês. Que ele vai fazer com que esse refinamento apareça e existe então uma imersão em cima dos personagens teatrais, né? Então fica mais rico, mais forte, mais verdadeiro. Então essa é o grande mérito aí do Actors Studio. Grandes personas do cinema passaram pelo Actors Studio. Vou falar alguns para vocês: Al Pacino, Mickey Rourke, James Dean, Jeanette Reno, Dustin Hoffman, bom, enfim, uma série deles aí. Tamanha a importância de que essa escola, essa associação trouxe aí para a arte do ator, tá bom? Uma dessas personas foi o criador do teatro oprimido aqui no Brasil, o Augusto Boal. O carioca Augusto Pinto Boal era formado em Química e nessas viagens para os Estados Unidos para estudar Química, ele teve contato então com o teatro ali. E aí ele chegou no Actors Studio na qualidade de ouvinte, muito mais do que aluno, ele era ouvinte e espectador das coisas que aconteciam dentro do Actors Studio. Augusto Boal, ele tem essa imersão dentro do Actors Studio e traz para cá, para o Brasil, quando volta, toda essa técnica, esse refinamento que o Actors Studio trazia, e vem e é convidado para trabalhar no Teatro de Arena. E foi no Teatro de Arena, que junto com a direção do Zé Renato, que ele começa a desenvolver um curso e traz neste curso de ator técnicas conhecidas de Konstantin Stanislavski, estudadas e vistas no Actors Studio, e traz para cá, para o Teatro de Arena, e ele começa a apresentar esse trabalho, esse método, essa técnica para os atores aqui, para as pessoas engajadas em conhecer a arte cênica aqui no Brasil. Só que ele traz, o Boal, ele traz um abrasileiramento desse trabalho, que ele consegue colocar então um cunho social dentro desse trabalho, porque segundo o Boal, todo mundo é ator, né? Desde o ator que é o atuante e o espectador que observa. Então todo mundo aí é ator. Então ele tem isso muito nele e ele traz esse conceito então do teatro para o Brasil, e o que vai fortalecer então a criação do Teatro do Oprimido, que é um teatro que tem um cunho bastante social, que vai fazer uma transformação a partir da mudança social. O teatro como agente transformador. Surge então no Brasil, pelas mãos de Augusto Boal, uma típica cena teatral brasileira. Começam a ser questionados e montados e comunicado ao grande público textos brasileiros, alternados com alguns textos que não são daqui. E o Boal, ele é responsável por isso, dentro do Teatro de Arena, né? Vamos pensar aí que o cinema novo também vinha nessa outra vertente, a bossa nova e tal, então existia um movimento.
Então ele foi muito importante. É dessa época o texto, Eles Não Usam Black Tie, do Guarnieri, dentro do Teatro de Arena, né? Tem todo aí uma proeminência esse espetáculo, então vale a pena dar uma pesquisada em cima de Eles Não Usam Black Tie e do Teatro de Arena para entender esse processo teatral. E o Boal, ele é responsável por isso. Uma característica importante, assim, nessa cena teatral brasileira criada, o Boal ele começou a tentar trabalhar um personagem mais simples, fugindo daquelas grandes interpretações exageradas que existiam na época. Então passou a ser mais centrada no homem comum, no homem lateral próximo da gente aqui. Então essa forma de interpretação, ela traz uma realidade muito mais próxima da gente, assim. Então isso é um marco, sim, fundamental. Isso a gente vê aí teve grandes textos montados nessa época. A cena artística teatral brasileira estava montada, né? Tava cheio de gente falando sobre a coisa mais gostosa que se tem, que é o teatro. É impossível falar de Augusto Boal sem falar da dimensão político-social que o seu teatro, que a sua forma de trabalhar o teatro traz. Ele apresenta problema e também tenta jogar uma discussão, e nessa discussão ele também tenta trazer alternativas para a resolução disso. É muito complicado, é muito interessante também ver, assim, aí cabe um estudo, porque é muita coisa. Boal ele dirigiu N espetáculos, vários. Arena contra Zumbi, Chapecó Futebol Clube, bom, enfim, uma série deles, assim, e várias fases. Ele tem uma experiência muito longa em várias fases, passando aí pela anistia, pelo AI-5. Então, historicamente, não dá para tirar o Boal desse contexto histórico, porque isso faz fundamental importância para a compreensão desse trabalho teatral feito nesse período. Surgem nesse período também grandes autores, grandes textos, grandes montagens teatrais, e que é imprescindível a gente buscar um pouco sobre isso, porque para a gente entender esses processos, entendeu? Pesquisar sobre a Arena contra Zumbi e ver a importância dele dentro desse processo, o próprio Chapecó, como é que isso veio, né? A montagem do Genê junto com o Zé Celso Martinez Correia no Teatro Oficina, que o Zé Celso vai ser uma outra pessoa que eu vou fazer um outro vídeo. Essas personas teatrais que surgem nesse período, elas são de fundamental importância para o fazer teatral brasileiro. E é nesse período, junto com o Boal, que essas pessoas vêm à tona, vêm para cá e mostram para a gente o tamanho legado da arte teatral que existe dentro disso, né? E esse aporte, ou não aporte, né, político, né, do golpe militar, dessas questões do exílio, né, das viagens que o Teatro de Arena foi para fora e quando voltou trouxe outras coisas, né, até a consolidação real do teatro do oprimido, né, onde o Boal ele consolida esse teatro do oprimido com jogos teatrais, com técnicas teatrais, que vai fazer com que o espectador seja provocado e o teatro venha em si trazer momentos e movimentos de mudança a partir da ótica social e cultural, né? Então é daí que é a importância desse homem, o Boal, e o seu teatro do oprimido, né? Todo educador tem que ler Boal, todo educador tem que entender esse processo, tá? E ver aquilo que lhe cabe e usa. É muito bacana, assim, é muito legal. Em 2009, depois de fazer grandes coisas pra gente aqui pro teatro brasileiro, o Boal se despede deste mundo e a gente fica órfão dele, tá bom? Gente, é muito bacana o Teatro do Oprimido, Augusto Boal, o Actors Studio, vem entender este processo até essa chegada aqui, tá bom? Um beijo e um queijo, a gente se vê na próxima. Teatro do Oprimido, Boal.